pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, eu sou Rebeca Paul e hoje trouxe para vocês a decoração de um bolo que eu fiz, detalhe para o Luciano que apareceu ali atrás de mim, um bolo que eu fiz com muito carinho, que no tema chuvas de bênçãos. Então eu comecei ele fazendo a pré-camada do bolo, para deixar ele bem lisinho e receber a camada do chantininho. Esse bolo eu utilizei a massa chiffon e os recheios foram de brigadeiro de chocolate meio amargo e brigadeiro de leite ninho. Só de recheio esse bolo tinha 1,8 kg. Cada camada tinha 600 gramas de recheio. Então eu cobri, fiz toda a pré-camada do bolo, fiz na lateral, depois passei para cima a pré-camada do bolo. Ele ficou com a altura de mais ou menos 13 centímetros. E aí depois que eu fiz toda a pré-camada, eu fui colocando o chantininho. As cores foram escolhas da cliente. Então ela quis que eu usasse o lilás, o azul bebê e o rosa bebê. Então foram essas cores que eu utilizei no bolo. Aí eu termino de fazer a pré-camada, só lembrando que pra gente fazer a pré-camada do bolo não precisa hidratar o chantininho. Então ali é o chantininho do jeitinho que eu tirei da batedeira. Eu só amassei ele, né, trabalhei para depois fazer a pré-camada. E aí eu utilizei o lilás, fiz 3 fileiras do lilás. E aí, como a gente tá fazendo 3 cores diferentes, toma cuidado de colocar sempre bem juntinho um do outro a camada, para facilitar na hora de você espatular. Então, coloquei 3 camadas de lilás, depois eu vim com azul bebê, fui tirando ali porque deu uma sujadinha de lilás. E aí eu fiz 3 camadas do azul bebê também, depois eu vim com rosa. Eu fiz as camadas do rosa completando ali a lateral do bolo e depois por cima eu usei o rosa também. Eu queria que o rosa destacasse mais porque é um bolo para uma menina, então eu queria que o rosa fosse destaque nesse bolo. Então coloquei toda a parte de cima com rosa também, lembrando que não precisa ser tanto chantininho na parte de cima porque a parte de cima a gente vai alisar, vai colocar topo e tal. Então não precisa ser tanto. Geralmente eu uso aquela espátula que vocês já conhecem, que é de cortar bolo. Mas nesse caso, como o bolo estava bem grande, eu utilizei aquela outra espátula de alisar também. Foi mais tranquilo para alisar com ela. E aí depois que eu alisei a parte de cima, eu vim para a lateral. Como não consegui pegar tudo com a espátula na hora de alisar, eu vim completando com o chantininho. Aí eu coloquei chantininho, alisei um pouquinho com a espátula antes de passar a espátula de alisar para ajudar. E depois eu venho com a espátula de alisar completando. Eu queria que não ficasse o efeito listrado. Então eu fiz tipo uma ondinha, um wave cake lá, para depois passar a espátula alisando de novo e tirar aquele efeito de muita listra. Então eu fui depois, passei a espátula alisando e passei uma espátula de textura. Essa espátula é da Anja Doce Sonhos, se não me engano é número 23. Eu deixo na descrição direitinho o número para vocês. Depois que eu fiz, né, o detalhe com a textura, eu venho fazendo as quinas. Nesse bolo foram quinas perfeitas, então eu venho tendo cuidado de fazer toda a quina com a mão bem leve, com bastante delicadeza, bastante cuidado, a mão leve e firme ao mesmo tempo, para fazer as quinas perfeitas. Depois de fazer a quina, eu quis fazer umas gotinhas, parecendo gotinha de chuva, porque o tema era chuva de bênçãos. Então eu usei aí o bico número 8 da Wilton, o bico perlê. Aí eu fazia uma bolinha e depois da bolinha eu puxava pra cima pra dar esse efeito aí de gotinha. Eu achei que ficou muito lindo, eu fiz gotinhas menores, gotinhas maiores e eu achei que deu um efeito muito legal no bolo e é justamente com esse tema, chuva de bênçãos. Depois eu vim colocando esse guarda-chuvas que ficou particularmente muito delicadinho, muito lindo. A mina arrasou nesse scrap porque tem um detalhe bem lindo no papel, vocês perceberam? Então ficou muito legal. E depois eu vim com o pó perolado da Mago para dar um brilho no bolo. Não dá pra ver tanto no vídeo, mas ao vivo ficou muito lindo o efeito com esse brilho. Então eu usei o pó perolado. Depois de usar o pó, esse pó eu usei sem álcool de cereais, sem solução alcoólica e sem o caninho de dentro. Eu só coloquei na bombinha o pó, virei de cabeça para baixo e apliquei no bolo. Depois disso eu coloquei o topper. O topper foi escolha da cliente, então eu coloquei o topper em cima do bolo, né? É 13 anos o aniversário da menina. Com as gotinhas ali eu fui colocando todo o topper por trás. Vocês vão ver como que ficou bem delicadinho. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Olha só, agora tô terminando de fazer os detalhes e mostro para vocês o detalhe do bolo. Só que tinha um detalhe, a cliente ela disse as 3 cores que ela queria
e falou que ela queria rosas por cima do bolo. E aí depois que eu coloquei o top, eu fiquei pensando onde eu colocaria essas rosas, porque já tinha bastante informação, mas eu tinha que colocar porque a cliente pediu. Então eu resolvi levantar esse top que eu tô mexendo ali, que é da nuvenzinha, para colocar as rosas por baixo e aí a nuvem ficar mais em cima. Foi esse o jeito que eu achei que deu um resultado muito legal também com as rosas, deu um outro nível pro bolo, a rosa ficou muito lindinha, muito delicada. Aí eu coloquei um pouquinho de chantilly por baixo para dar uma altura para as rosas, né, para elas conseguirem se fixarem melhor. Eu tinha feito as rosas anteriormente, deixei 1 hora no freezer, e aí para ficar mais fácil para eu conseguir manuseá-las. E aí fui colocando no bolo. Eu escolhi só as rosas no rosa e no lilás, para ficar esse efeito mais feminino mesmo. Então eu fui ali colocando todas as rosas no bolo. Gente, só lembrando, por gentileza, se você gostar desse vídeo, dá seu joinha, clique no gostei, isso é muito importante pra gente, pro vídeo, pro canal. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, porque isso ajuda muito a gente na divulgação do canal e do vídeo e incentiva a gente a fazer sempre mais vídeos pra vocês, trazer vídeos bacanas. Siga a gente também no Instagram, no Facebook, tem muita coisa legal por lá acontecendo e a gente quer sempre vocês pertinho da gente. E aí depois aí de colocar essas rosas, eu voltei com o topo, né? Coloquei mais em cima e aí a nuvem ficou mais em cima. E onde ficou esse buraquinho sobrando, para não ficar esse detalhe sobrando feio, eu vim com o bico 4B da Wilton, aquele rosa bebê que eu tinha usado. Eu hidratei mais ainda para ele ficar um pouco mais mole e vim fazendo um detalhe aí, cobrindo aqueles buraquinhos, tampando os buraquinhos. Eu achei que ficou muito lindo com o bico 4B, deu um efeito muito lindo no bolo e esse foi o resultado final. Foi um bolo feminino, eu achei muito lindo o bolo, super delicado, as rosas, deu um charme todo especial para o bolo. O top ficou muito lindo e eu achei que ficou um bolo bem lindo e bem delicado. Foi feito com muito carinho. Esse bolo serve em média 40 fatias, ficou pesando mais de 4 quilos o bolo e eu espero que vocês tenham gostado.